Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de Deus nos falar. Nós vamos deixar Deus nos falar. Porque nós temos a nossa liberdade, a nossa vontade. Deus não entra em nossa vida sem nossa autorização. Então, abra as portas do seu coração. Liturgia de 30 de novembro de 2021, terça-feira, dia de Santo André Apóstolo. Estamos no ano litúrgico C, o ano do Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. Junto ao mar da Galileia viu o Senhor dois irmãos, Pedro e André, que pescavam. Ele os chamou: vinde comigo, eu vos farei de hoje em diante pescadores de homens. Mateus 4, versículo 18. Oração do dia, rezemos. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos agora à primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 18. Irmãos, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Isaías 28, versículo 16. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 3, versículo 5. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Isaías 52, versículo 7. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? Isaías 53, versículo 1. Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. Salmo 18, versículo 5. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Agora vamos aclamar o Evangelho com um pequeno texto de Mateus capítulo 4, versículo 19. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br. Jesus viu dois irmãos. Uma das bem-aventuranças do Evangelho está ligada a olhar. Os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8 das bem-aventuranças. Talvez, motivados por esta receita de felicidade, ficamos procurando por Jesus com os olhos e nos esquecemos de deixar que Ele mesmo nos olhe. Aliás, a história da salvação registra numerosos episódios em que alguém procura esconder-se de Deus. Foi assim como Adão, no Éden, após a queda e a descoberta da própria nudez, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Foi assim com Jonas, em sua fuga para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo 10. Como se fosse possível escapar aos olhos onipresentes do Senhor do Universo. Como observa Levi Gillette, abre aspas, eu aprendo a olhar Jesus na medida em que eu aprendo a ser olhado por Ele, submeter-se ao olhar de Jesus. Antes de dirigir a palavra a Simão, por ocasião do seu primeiro chamado, Jesus olha, e o verbo grego implica que ele olha com insistência. Fecha aspas. De fato, trata-se do verbo eiden. Observa. É o mesmo olhar penetrante lançado sobre Simão Pedro quando Jesus sai da casa de Caifás após Pedro o ter negado. E são vários os efeitos do olhar de Jesus sobre nós. Ao ser chamado para deixar a barca, Pedro é iluminado por esse olhar. Mas o mesmo olhar o leva às lágrimas após ter claudicado na fé. E quais são as condições para essa visão? Levi Gillette responde, abre aspas, são as mesmas que Jesus impôs aos 3 discípulos, dos quais fez testemunhas de sua transfiguração, conforme Mateus 17. Jesus os tomou consigo, ele os conduziu, levou-os sobre uma alta montanha, onde eles estavam a sós, separados. Solidão com Jesus, deixar-se conduzir, ascensão penosa, muito acima daquilo que nossa vida tem de mal e de medíocre. Todas estas condições permanecem ordinariamente necessárias. Digo ordinariamente porque há casos excepcionais como Saulo no caminho de Damasco, fecha aspas. Quando ouvimos a frase Deus me vê, a primeira reação pode ser de temor diante de uma espécie de inspetor atento e, quem sabe, implacável. Ou ainda alguém pode sentir que sua liberdade está sendo cerceada pelo mesmo olhar. Essas reações distorcidas só serão corrigidas quando eu fizer a experiência de que Deus é Pai.
e é um pai amoroso. A partir de então serei como a criança que não quer ficar longe do olhar materno, pois ele é a garantia de segurança e de paz. Deus me vê, Deus me ama. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos ao santo do dia agora. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Então acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Acessem e usem à vontade. Santo do dia 30 de novembro, Santo André. Era filho de um pescador da Galileia, de nome Jonas, e era irmão de Simão Pedro, o nosso São Pedro, nosso primeiro Papa. Vivia em Cafarnaum e era um seguidor de São João Batista antes de ser apresentado a Jesus. Foi o primeiro apóstolo de Jesus. Ele é mencionado no Novo Testamento como estando presente nos mais importantes eventos da vida e missão de Jesus. Aparece no episódio da multiplicação dos pães, onde depois da resposta de Filipe, André indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes, conforme o evangelho escrito por João, capítulo 6, versículos do 8º ao 9º. André participou da vida pública de Jesus, estava presente na última ceia, viu Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu o primeiro Pentecostes. Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém, foi evangelizar na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última, formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade cristã na Acaia, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos, mas foi ali também que acabou martirizado nas mãos do inimigo. Egéias era o inimigo, governador e juiz romano local. Ficou 2 dias pregado numa cruz em forma de X, contra a tradição que, um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo-o e apagando-se a seguir. Tudo ocorreu sob o império de Nero em 30 de novembro do ano 60 depois de Cristo, data que toda a cristandade guarda para sua festa. Reflexão. Santo André, primeiro apóstolo de Jesus, é representado na iconografia cristã como um missionário abraçado a uma cruz em forma de X. Padroeiro dos açougueiros, pescadores e mineradores. É também patrono de diversos países como Escócia, Espanha, Rússia e Grécia. Oração. Rezemos. Ó Deus, que a vossa igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo Santo André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus ensinamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo André, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, se for para o seu bem, ele providenciará aquilo que você pede. E Maranata, do aramaico, dialeto de Jesus. Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Nós dizemos assim, não tem problema, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Jesus vai voltar e haverá o fim da história. Vai ser o juízo final. Você quer o paraíso? Quer a vida eterna? Quer o gozo eterno, a felicidade em plenitude para todos sempre? Arrependa-se dos seus pecados. Seja humilde. Nós somos concupiscentes e pecadores.
para Jesus nos introduzir no paraíso para todo o sempre, é só nos arrependermos dos nossos pecados. Confessemos.